Bom, gente, vamos começar, né? Agora vocês vão ficar com Heloísa e com Mariana. Então, espero que vocês aproveitem essa palestra desse curso incrível. Então, boa tarde para vocês, meninas. O momento é de vocês, então arrasem. Boa tarde, gente. Estou muito feliz por estar aqui, estou muito feliz pelo convite. Meu nome é Heloísa Ramalho, eu curso Psicologia na Unifacex. Eu estou no sexto período, certo? E eu tenho muito apreço pelas abordagens de fenomenologia e sociohistórica, e eu gosto muito das áreas escolar e social. Eu escolhi esse curso porque eu faço terapia desde os meus 13 anos, então foi algo muito importante para mim. E me interesso pela escolar porque eu fiz o ensino médio, né, integrado com técnico, e foi bem complicado, eu precisava muito de psicólogo na escola, mas não tinha. Então eu decidi fazer psicologia para realmente mudar a vida de outras pessoas e proporcionar para as pessoas o que eu não tive e sei que é muito importante. Oi, gente. Meu nome é Mariana Barros. Eu também faço psicologia na Unifacex, também sou do sexto período, junto com a Heloísa. E a abordagem que eu mais gosto é behaviorismo, ou campo comportamental. E eu gostaria de me especializar no futuro em psicologia forense. Eu escolhi o curso de psicologia porque, quando eu era mais nova, eu gostava muito de séries policiais e eu sempre achava muito interessante como eles entravam na mente do culpado, do suspeito, e eles conseguiam fazer toda uma análise baseado nas coisas que eles já tinham recolhido, e pesquisando eu vi que a psicologia era muito importante nessa área. Então, pesquisando um pouco mais a fundo, eu gostei muito do curso e acabei escolhendo. E agora a gente vai explicar um pouco o que é o curso de psicologia, né? A psicologia, ela é uma ciência que trata dos estados e dos processos mentais, do comportamento do ser humano e das suas interações com seu ambiente físico e social. A psicologia, ela é tanto uma área de atuação quanto uma área de pesquisa, que estuda o comportamento humano e o funcionamento da mente humana, ou seja, como os processos cognitivos conscientes e inconscientes influenciam o modo como tomamos decisões e como nos comportamos no dia a dia. Bom, o nosso curso, ele tem 10 períodos. 10 períodos são 10 semestres. Tem muita gente que se engana um pouco. Então, basicamente, o nosso curso ele tem 5 anos de duração. Ele é composto por abordagem e ênfase. A nossa abordagem é basicamente a visão, né, que a gente vai escolher para a nossa prática. Por exemplo, vamos supor, a psicanálise é uma abordagem, né? A gente estuda as teorias, né, que tem dentro da psicanálise e a gente pega isso como a nossa visão para a nossa atuação. Eu, por exemplo, me interesso muito pelo campo fenomenológico existencial. Então, se eu escolher essa abordagem, certo? Que a gente precisa escolher uma para fazer a nossa atuação, eu vou aplicar na prática o que eu aprendi por essa abordagem. O psicólogo ele precisa ter apenas uma abordagem, porque normalmente abordagens diferentes não são parecidas, né? Então você precisa ter uma visão. Mas se eu for do campo fenomenológico e aquilo não fazer mais sentido na minha atuação, eu posso mudar sim para outros campos, para outras abordagens, mas apenas atuando com uma. As faculdades normalmente têm ênfases, né? Na minha é ênfase educacional e ênfase saúde. Em outras é ênfase saúde e ênfase organizacional. Enfim, dá no mesmo, no final. Você escolhe uma ênfase que você vai se aprofundar, né? A nossa é no 8º período. Então, se eu escolher a ênfase educacional, eu vou estar mais a par e tal dos processos de aprendizagem, das questões sociais, das questões de RH, de organizacional. E se eu escolher a ênfase saúde, eu vou me aprofundar mais nas questões da saúde, né? Na teoria da saúde. Então, normalmente, quando você quer trabalhar em hospital, trabalhar em questões psiquiátricas ou em clínica, você vai para a área de saúde e quando você quer atuar na área educacional, na área de organizacional, social, você vai para a educação. Porém,
Se você foi para ênfase saúde e quiser atuar em escola, não tem problema nenhum, você pode também. Se você fizer ênfase educação e quiser atuar em hospitais psiquiátricos, também não tem problema nenhum, você pode fazer isso. E em todas as faculdades de psicologia, é obrigatório estágios, né? A gente precisa fazer estágio para poder atuar. A gente precisa de um estágio com supervisão, né, de pessoas já formadas, para poder ter essa visão, para poder saber como é a prática e poder atuar. Afinal, a gente está atuando com pessoas, né? É como se a gente tivesse uma responsabilidade pela saúde emocional e mental daquela pessoa. Então, a gente realmente tem que fazer os estágios e, normalmente, no fim de cada estágio, né, que tem básicos e os obrigatórios, a gente faz um trabalho como se fosse de conclusão de semestre, né? É como se fosse um TCC, só que mais resumido. Agora a gente vai abordar algumas das matérias principais que a gente já pagou e explicar um pouco, assim, não muito a fundo, o que cada uma é. Começando pela neuropsicologia, que basicamente estuda as lesões cerebrais e como elas podem causar algum déficit na sua cognição ou nas suas habilidades práticas. E a neuropsicologia é uma ciência muito antiga, mas só recentemente ela ganhou um campo, né, de especialização, de estudo e atuação exclusivo. A neuroanatomia vai estudar as estruturas anatômicas complexas do sistema nervoso central e periférico. Então, quando a gente estuda neuroanatomia, a gente estuda as delineações e regiões cerebrais, e a gente tem que aprender a diferenciar essas áreas e essas estruturas, relacionando todo o conhecimento estrutural ao seu funcionamento também. Estatística, muita gente fica com medo quando entra em psicologia, que é um curso de humanas, e tem essa matéria que é de exatas. Mas a estatística ela é uma ciência que estuda a coleta, organização, análise e registro de dados. E ela é muito importante na parte metodológica e científica das pesquisas na psicologia. A minha experiência com matemática, assim, na minha vida inteira, sempre foi, assim, não tive uma boa experiência com matemática, no caso. Mas quando eu cheguei na faculdade e a gente teve que pagar estatística, como era tudo um pouco voltado para o que a gente já estava vendo, facilitou um pouco o meu processo de aprendizagem. Então, não é todo esse monte de sete cabeças. O behaviorismo, ele é uma teoria psicológica que ela estuda a psicologia através da observação comportamental. Então, ela é muito aprofundada na comprovação experimental e não só conceitos subjetivos. Essa teoria defende que a psicologia humana ou a psicologia animal pode ser objetivamente estudada por meio de observação de suas ações, ou seja, observando o comportamento. E os behavioristas acreditam que todos os comportamentos são resultados de experiências e condicionamentos. A psicopatologia, ela é basicamente o estudo das doenças psíquicas relacionadas ao cérebro e como elas agem, e ela pode ser estudada através de gestos, comportamentos, expressões e relatos dos pacientes. Mas na tese é só o estudo das patologias do cérebro. E a psicologia organizacional e do trabalho, normalmente ela está junta, porém a psicologia do trabalho, ela estuda a pessoa no seu ambiente de trabalho. E a psicologia organizacional estuda a empresa, integrando as pessoas e os recursos, possibilitando seu funcionamento. E essa integração dessas duas disciplinas, ela é responsável por levar as organizações importantes diferenciais competitivos. E então, elas juntas fornecem diversos indicadores para a área. Bom, a psicologia, ciência e profissão, só para esclarecer, algumas dessas matérias não são com os nomes iguais em todas as universidades, mas basicamente tem em todas. Né? A psicologia, ciência e profissão é uma das matérias principais que a gente tem no início do curso, que fala sobre o código de ética. A gente tem um código de ética, né, que fala sobre como é que a gente pode atuar, como não pode, né, quais são as regras do nosso curso, digamos assim.
E a gente estuda muito sobre a questão da psicologia como uma ciência, né? Na atuação do psicólogo, ele não pode, sei lá, colocar religião dentro da sua atuação, né? Ele não pode colocar astrologia dentro da sua atuação. Então, a gente realmente vê a psicologia como ciência e a gente vai desmistificando algumas coisas que as pessoas veem no início do curso, né? Existe muita visão de mundo por aí afora que, na verdade, não compactua com a ciência que é a psicologia. Então, a gente aprende isso nessa matéria. A sociologia e a filosofia também são matérias bases na psicologia, porque durante a psicologia, né, o curso em si, a gente vê muito filosofia. A filosofia a gente aprende sobre os filósofos e tudo mais, a gente se aprofunda um pouco sobre o que a gente viu no ensino médio, né? A gente vê os pensamentos e tudo mais e como aplicar isso na psicologia. E na sociologia, a gente vê muito essa questão do mundo, do homem inserido no mundo, né? Do homem como um cidadão e tudo mais, do homem socializando com o mundo e com as pessoas. Então, é muito importante que a gente estude a sociologia e a filosofia. O desenvolvimento humano também é uma matéria principal. Na verdade, ele não é apenas uma matéria, normalmente ele é dividido, né? Porque tem o desenvolvimento da criança, da adolescente e do adulto e da velhice. Então, a gente tem o desenvolvimento humano também como base, porque a gente precisa saber sobre os processos de desenvolvimento, sobre os estágios que as pessoas passam. Também tem a ver com os processos de aprendizagem, né, que a gente tem durante a nossa vida. Então, uma pessoa que vai atuar com crianças, por exemplo, a pessoa precisa saber como é que a criança se desenvolve e quais são os comportamentos dela durante certo período ou certo estágio. Então, é muito importante essa atuação, né? Essa matéria. A psicanálise é uma das matérias mais famosas, né? Que foi desenvolvido por Freud. E a gente estuda a história de Freud, a gente estuda como é que ele fez, né? Como é que ele criou a psicanálise. Ele era um médico, então a gente estuda sobre essa questão da análise, sobre a questão do consciente, do inconsciente, dos sonhos, né? Dos pensamentos como era antigamente. E a gente também estuda os pós-freudianos, né? Que são as pessoas que compactuam com o pensamento de Freud, mas complementaram com outras teorias. Tem a psicologia social, né? A psicologia social, ela vê muito a questão do social, das classes, né? Da diferença de classe, como cada classe vive e como é a tendência do comportamento dessas pessoas, né? Normalmente a gente, vamos supor, de uma classe média, a gente não sabe como é que vive uma pessoa de classe baixa. Então, vamos supor, você vai atender uma pessoa de classe baixa. Você acha que a sua realidade é o mesmo da outra pessoa? A gente vê muito isso, é muito de sair da sua bolha para conhecer a realidade de outras pessoas, né? Fala também sobre o ser no mundo, né? Como é que o contexto da pessoa influencia no seu comportamento e nas suas ações. E é muito interessante, porque a gente também entra em contato com outras psicologias, né? Com a psicologia, com os atendimentos de graça, com os atendimentos solidários. É muito, muito importante no nosso curso. Psicologia e educação, a gente aprende sobre os processos de aprendizagem que o ser humano tem. A gente entra em contato com outras escolas que têm outros métodos, sem ser esse que a gente tem atualmente, né? A gente entra em contato com os estágios de cada ser humano para a questão da aprendizagem e a gente entra em contato com muitos teóricos que falaram sobre educação. Então, ela é muito importante, principalmente para quem quer fazer psicologia escolar ou educacional. E o campo fenomenológico, que é uma abordagem, né, na verdade, ele fala sobre filosofia. Basicamente falando sobre filosofia. A gente estuda Heidegger, a gente estuda Sartre, a gente estuda Buber e vários outros teóricos sobre a visão de mundo deles e como isso influenciou na fenomenologia. A fenomenologia é fenomenologia existencial. Foca na existência do ser humano e como aquele ser humano está vendo o fenômeno que está acontecendo com ele. Ele foca muito no presente, né? Não tanto no passado e nem tanto no futuro, mas sim no presente. É tanto que um dos métodos que o campo fenomenológico tem é a meditação. Então, é muito importante. Tem outras matérias bem importantes, como testes psicológicos, psicometria, psicologia e sexualidade.
e vários outros que a gente não colocou aqui, porque esses aí são basicamente as bases, né? Além disso, é muito interessante que vocês vejam a grade quando vocês forem realmente entrar no curso. Agora a gente vai falar de algumas experiências que a gente viveu ao longo do curso, né, até agora. No primeiro período, nosso professor de sociologia, ele pediu que a gente fosse a campo para explorar realidades diferentes da nossa, um grupo de pessoas no qual a gente não faz parte. E a gente decidiu ir ali na calçada do Midway, né? Todo mundo passa por lá, já passou. E a gente decidiu conversar com os hippies que vendem a sua arte. E conversando com eles, a gente pôde entender um pouco, né? Porque eles faziam isso e tal, né? E eles falavam que eles não gostavam de se prender em um canto só e que esse estilo de vida deles facilitava para que eles conhecessem cantos novos e essa é a prioridade deles, não permanecer muito tempo em um canto. Tanto é que eles estavam aqui em Natal e na outra semana eles já iam para o Ceará. E eles vendem suas artes justamente para facilitar essa mudança de localidade. Eles estão em constante mudança. Bom, a gente tem uma matéria que leva a gente desde o primeiro período até o quinto período, que é práticas integrativas, que possibilita a gente a ter práticas mesmo antes dos estágios, né? Então, no primeiro período, a gente teve uma prática que foi, a gente precisava escolher uma escola para falar sobre a psicologia, para desmistificar alguns mitos e algumas verdades e fazer brincadeiras com os alunos. A gente escolheu o Floca, né? A gente foi lá no Floca, fez uma intervenção, uma atividade com alunos do primeiro e do segundo ano, falando sobre a psicologia. Foi muito interessante porque a gente entrou em contato com as nossas habilidades e os nossos déficits em relação ao curso. E também a gente entrou em contato com as dúvidas das pessoas, dos alunos, né? E também com alguns pensamentos que eles tinham sobre a psicologia que, na verdade, não eram reais. E foi muito legal, foi muito rico, a gente gostou bastante. E no final de cada prática, a gente precisa, na verdade, fazer um diáriozinho dizendo o que a gente sentiu, o que a gente viu, o que a gente presenciou, o que a gente ouviu, quais habilidades a gente desenvolveu e quais eram os nossos déficits em relação àquilo que a gente pode melhorar. Então, realmente é muito interessante e muito gratificante. No terceiro período, uma das nossas matérias foi desenvolvimento humano na parte da criança. Então, a gente precisava desenvolver um brinquedo de acordo com o processo de cada criança. E a gente ficou com a primeira fase, que são bebês. Então, como os bebês têm muito esse processo de estar desenvolvendo a visão, a audição, né, e também a fase oral, que é mastigar coisas e colocar tudo na boca, a gente tentou desenvolver um brinquedo que estimulasse, né, esses três aspectos. Então, a gente desenvolveu um pandeirozinho. Esse pandeiro tinha coisas para ele ouvir, né, e influenciar nessa audição. Tinha o personagem principal da criança, né, que era o Chico Bento. Então, a gente colocou o Chico Bento, assim, bem na frente. E atrás, a gente pintou de colorido, todas as cores, né, do arco-íris, para incentivar nesse processo da visão. E também a gente cuidou de colocar coisinhas para ele não se machucar, né, caso ele colocasse o brinquedo na boca. Então foi muito bom porque a gente aprendeu sobre os processos da infância e a gente desenvolveu um brinquedo e ajudou, né, na vida de uma criancinha. Então foi muito legal. No quarto período, a gente tinha a psicologia da adolescência, né, desenvolvimento da adolescência. Então a gente teve que escolher um grupo de adolescentes. E a maioria do nosso grupo tem muito interesse nessa área social, então a gente escolheu atuar no CASEF e no CASEM. O que é isso? O CASEF e o CASEM são instituições de aqui de Natal que pegam adolescentes para cumprir medidas socioeducativas. O que é isso? São adolescentes que pagaram, fizeram atos infracionais, né, infracionários, e precisavam pagar isso cumprindo algumas medidas socioeducativas. Então, a gente foi lá, a gente fez uma intervenção, uma vivência que foi muito, muito rica para a gente.
A gente levou questões de desenhos, a gente levou reflexões, a gente fez atividades como meditação, como um momento para comer e tudo mais. E a gente descobriu muito sobre eles e incentivou as suas habilidades, né? Cada pessoa, ela tem uma habilidade, ela tem qualidades em si mesmo que às vezes eles não percebem. Então, é muito importante, como eles estavam em grupos, saber o que a outra pessoa acha de bom de você. E você acaba percebendo coisas boas em você que você nem sabia que tinha. Então, foi muito importante para estimular a autoestima e trazer um momento de como se fosse recreação, né, para eles, um momento de ver pessoas novas, de conversar com pessoas novas e de refletir, de conversar e de se abrir também. E além dos projetos do curso, né? Você também pode fazer projetos, idealizar projetos fora do curso, né? Fora da sua faculdade. Eu e alguns outros alunos, a gente já desenvolveu projetos. Essa primeira foto que vocês estão vendo foi um projeto em uma igreja. Lembrando, a atuação na igreja não levava religião, certo? Era apenas uma atuação em um espaço. A gente fez uma atuação na igreja Querigma, e foi muito legal, porque alguns adolescentes, eles tinham questões, né, de ansiedade, de baixa autoestima e tudo mais. A gente promoveu um momento de conversação e de reflexão, e também colocamos a questão das suas habilidades, das suas qualidades. Então, foi muito especial, foi muito impactante. E essa outra foto que vocês estão vendo foi no SESI. Eu desenvolvi esse projeto com Juliana, que é uma psicóloga já formada, e a gente fez essa intervenção com um grupo de alunos que era uma equipe de robótica que estava para ir para a Nacional. Então, a gente conversou com eles, a gente fez esse momento de conversação, de reflexão, a gente trouxe todo um panorama de tudo que eles passaram, né? E que, independente do resultado que eles tivessem, eles deveriam agradecer por aquilo. E eles foram super atenciosos, foi muito legal, foi muito rico, e agradeceram muito pelo momento, porque é realmente bom você parar para pensar sobre si mesmo e para pensar sobre tudo de bom que lhe aconteceu. Então, a gente promoveu esse momento para eles, e foi tudo muito, muito, muito bom. A gente vai falar um pouco, na verdade eu vou falar sobre os ramos para exercer na profissão de psicologia e como é o mercado de trabalho em psicologia. Hoje em dia, o mercado de trabalho entendeu que a psicologia ela é uma profissão-chave. Ela é muito importante em processos que envolvem pessoas, relacionamentos interpessoais e comunicação. Isso significa que há novas possibilidades de empregos em novas áreas em que alguns anos atrás não seriam possíveis, como em análise de comportamento de consumidor, recrutamento e seleção, marketing e comunicação, entre outros. E o psicólogo ele é valioso para empresas assim, porque ele é um bom entendedor, né, do ser humano. Isso é importante para aqueles que trabalham diretamente com serviços ao consumidor. Mas, no entanto, os caminhos tradicionais da profissão, eles permanecem ali, como a psicologia clínica, psicologia educacional, hospitalar, psicologia esportiva, psicologia jurídica, social e até a psicopedagogia. E como ingressar na psicologia? A psicologia, ela é uma profissão regulamentada por lei. Então, você só pode exercer a psicologia com a formação superior em curso reconhecido pelo MEC. E também é preciso, após a sua formação, você obter o seu registro no Conselho Regional de Psicologia. E a graduação de psicologia, ela tem duração média de 5 anos, como a gente já havia falado anteriormente, né? E tem 2 habilitações, a licenciatura e o bacharelado. O bacharelado, ele vai qualificar o profissional, ele vai deixar a pessoa atuar nas áreas de saúde mental, tratamento de distúrbios, de personalidade, etc., muitas outras. E a licenciatura, ela vai capacitar o psicólogo a atuar como professor ou orientador educacional no ensino fundamental, médio, técnico ou profissionalizante. E vale salientar que só pode fazer a licenciatura o psicólogo que já tem o bacharelado. E, além disso, tem o estágio, que a Luísa já tinha mencionado, né, que é obrigatório e é supervisionado.
E algumas faculdades, além disso, elas exigem o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Sim, alguns mitos sobre a psicologia, que Mariana vai me responder. Psicólogo dá conselho? Não, psicólogo não dá conselho. Gente, uma coisa que todo mundo, às vezes, né, a maioria, entra pensando, ai, psicólogo dá conselho, psicólogo vai aconselhar. Gente, psicólogo não dá conselho. É totalmente vetado, não pode dar conselho, é antiético. O psicólogo, ele tem contextos diferentes do seu paciente. Então, o que é que ele faz? Ele promove uma reflexão, ele é um instrumento de questionamento para você pensar sobre si mesmo, né? Ele é um facilitador para você pensar sobre as suas próprias questões. Normalmente, a única pessoa que pode resolver os nossos próprios problemas é a gente, não tem outra pessoa. Mas tem quem facilite, e o psicólogo faz esse trabalho juntamente com a ciência, que ele estuda durante todo o curso, as teorias e tudo mais, e ele coloca em prática esses métodos. O psicólogo, ele trabalha muito com criatividade. Então, assim, o psicólogo, ele não vai te aconselhar. Você não vai chegar para ele e dizer um problema e ele vai dizer, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, ele vai usar a sua ciência para perguntar se aquilo é realmente a atitude que você quer tomar, se quais são os pontos que você pode mudar ou não. Enfim, ele é um facilitador nessa fase, né, da sua vida que você vai trazer, nesse fenômeno que você vai trazer. O psicólogo analisa os seus amigos, Mariana? Não, a gente não fica analisando nossos amigos. Muita gente vem pra gente e fala, ei, você tá me analisando? Tipo, quando a gente tá olhando pra alguém. E não, gente, a gente não analisa ninguém, a gente não faz isso. Real, a gente não faz isso. A psicologia, ela é muito mais do que apenas uma análise olhando para você, né? Ela é todo um contexto, uma anamnese, uma conversação, uma intervenção. Então, a gente não para, assim, na lanchonete e fica olhando para a pessoa para analisar ela. A gente não faz isso. É bem diferente disso e não pensem sobre isso. E agora, Luísa, eu quero que você me responda. O psicólogo pode se estressar? Pode. Isso estressa, viu? Porque antes de psicólogo, a gente é ser humano, né? Então, todo mundo tem o direito de se estressar quando alguma coisa acontece. E é normal, tá? É tudo bem a gente se estressar. Mas isso não significa que a gente vai se estressar durante uma consulta. Heloísa, o psicólogo ele pode atender familiares e amigos? Não, não, não mesmo. Pois é, gente. A gente aprende logo no primeiro semestre que a gente não pode estar atendendo nem familiares nem amigos, porque isso vai contra o código de ética do profissional de psicologia. Aí uns memes para vocês. Então quer dizer que você faz psicologia, né? Se precisar de uma cobaia, eu tô aqui, tá? Vai analisar sua tia de graça, né? Gente, não. A gente, primeiramente, a gente não pode analisar familiares e nem amigos. A gente não tem cobaia, tá? A gente tem estágio, a gente não pode ter uma cobaia para ficar aconselhando e tudo mais. E se a gente aconselhar, por exemplo, um amigo, vai ser como amigo e não como psicólogo. Aqui é a segunda foto, né? Tá sem terapia e com terapia. Às vezes, quando a gente não tem terapia, a gente acha que tudo na nossa vida tá dando meio errado. Mas com a terapia, a gente vê que para tudo tem um jeito, não importa se as coisas vão ser mais rápidas ou não, tudo tem um processo e tudo tem um jeito de melhorar. Esse meme aí é muito minha cara, né? Quando eu descobri que tinha estatística no curso, eu fiquei tipo, meu Deus, eu vou reprovar agora mesmo, né? Porque no ensino médio era péssimo em matemática. Ainda sou péssimo em matemática, mas estatística é basicamente para a gente fazer pesquisas. Então, é bem de boa, né? Passei com 2 sets, então deu tudo certo. Confio muito em vocês que são de humanas e vão fazer psicologia e passar por estatística, porque é bem de boas também. No final dá tudo certo. Aqui é uma coisa que acontece bastante quando vem amigos ou até familiares pedindo a opinião da gente, né, como psicólogo, e a gente sempre tem que falar, depende do contexto. Parece meio supérfluo, mas é porque realmente vai depender do contexto. A gente tem que analisar toda a situação para poder ter a nossa visão, né?
Exato, e esse depende, frase mais utilizada por 9 entre 10 estudantes de psicologia nos debates. Gente, isso é muito real. E não só nos debates, mas também na vida, né? As pessoas pegam, falam alguma coisa pra gente e a gente fala, velho, depende, porque realmente depende. Depende do contexto, depende da situação, depende de onde aquele sujeito está inserido. Então, isso é muito normal, a gente vive falando isso, porque existem milhões de contextos diferentes e o ser humano ele é subjetivo, a gente estuda muito isso sobre a subjetividade. Então, o depende é basicamente um retorno para a subjetividade. Todo ser humano é subjetivo, ele tem as suas particularidades, então nada isso aqui é fixo para uma pessoa. Não, depende muito do contexto. E foi isso, gente. A gente vai responder agora as suas perguntas, caso vocês tenham tido alguma, e agradeço muito caso vocês tenham gostado. Vou olhar aqui as perguntas, peraí. Até que ponto se estuda filosofia dentro da psicologia? Já que Nietzsche influencia diretamente Heidegger, que creio ser uma das bases da fenomenologia. Há espaço para outros pensadores? Você quer responder, Mari? Eu vou responder, mas você pode complementar também. A gente nunca para de estudar filosofia, né? A gente está sempre atualizando com pensadores diferentes e a gente vai entrando em novas abordagens e vendo como pensadores que a gente já conhecia, assim, desde o ensino médio, eles estão presentes ali também. E além disso, assim, quando a gente vai estudar fenomenologia, a gente estuda alguns pensadores, mas todo psicólogo ou todo estudante de psicologia que se interessa por uma certa área, ele pode ir mais a fundo, né? Existem muitos livros, existem muitos PDFs, existem muitas coisas, grupos de estudo, né? Na nossa faculdade tem muito grupo de estudo sobre fenomenologia, sobre sociohistórica, que a pessoa adentra mais sobre outros teóricos. Então, tipo, a gente pode não estudar sobre durante o curso, né, durante a matéria, mas a gente pode adentrar mais naquela área e estudar outros filósofos também. Vocês estudam Foucault? Eu não lembro. Tu lembra, Mari, se a gente estudou? Acho que a gente não estudou. Na verdade, a gente passou sobre ele. Eu acho que a gente viu no primeiro período, né, em filosofia, Foucault, né, no caso, mas a gente não, desde então, não voltou a dar uma aprofundada no assunto. Gente, eu sou nordestina, tá? Eu leio os nomes em nordestino. Então, tu não ligas, hein? É verdade que a psicologia é quase pura filosofia, por se tratar de reflexão do ser humano e essas coisas. Gente, realmente, tipo, a psicologia, a base dela, uma das bases, né, é a filosofia, porque a gente está a todo momento estudando teóricos, né? Então, basicamente, refletir já é uma filosofia, né? Reflexões são filosofia. Então, tem algumas matérias que a gente estuda alguns filósofos e tem outros que a gente estuda apenas teóricos, mas a filosofia é realmente a base do nosso curso. Quer complementar, Mari? Acho que você falou tudo aí. Quanto tempo duraram essas práticas, no caso, as práticas do curso? A gente viu cada prática em um semestre, né? E menos no primeiro, que a gente foi a campo 2 vezes, mas a gente vai trabalhando isso em sala até poder ir a campo. Então, às vezes a gente começa no início do semestre, aí no meio do semestre a gente vai a campo, coleta os dados, e para o final do semestre a gente tem que fazer uma apresentação sobre como foi e tal. Então, normalmente acaba durando o semestre inteiro. Exato. A gente fez do primeiro período até o quinto período matérias práticas, né? E agora que a gente está no sexto, a gente vai começar os estágios. Então, é a prática desde o primeiro até o último semestre. É muito interessante. Posso fazer psicologia para atuar em um tribunal?
Pode sim. E outra coisa muito importante que eu queria falar é que existem matérias complementares, né? Na verdade, não são matérias complementares, são que você escolhe fazer ou não. Esqueci até o nome, como é. Se você puder me lembrar, Mari. São opcionais, optativas. Isso, matérias optativas. Tem matéria optativa que é psicologia jurídica, que se você quiser fazer, você pode fazer, né? É colocado pela faculdade. Então, sim, você pode atuar em um tribunal, você pode atuar, né, nessa área do direito, né? Então, o psicólogo basicamente está em todas as áreas, né? Tem um mercado de trabalho bem vasto. Então, caso você queira, né, se especializar em psicologia jurídica e tudo mais, você pode. Se quiser complementar, Mari. É isso. Fala um pouco sobre a psicologia jurídica, como é a atuação na área e tal. Você quer falar? Então, a gente não pagou psicologia jurídica. É uma matéria que eu tenho interesse em pagar, até porque leva um pouco para o lado que eu quero me especializar, que é o forense. Mas a gente não pagou ainda, até porque ela é optativa e quando eu fui atrás já estava lotada a sala. Então não consegui pagar, mas eu pretendo pagar no futuro. Porém, infelizmente não vou poder falar muito agora, mas eu sei que ela é muito importante e o psicólogo está cada vez mais presente nessa área. Se quiser falar também, eu... Certo. As optativas, gente, acompanham a gente por todo o curso. Então, por exemplo, se você não conseguir uma optativa, pagar essa optativa de psicologia jurídica no terceiro semestre, ela vai estar, sei lá, no quinto semestre para você pagar essa optativa. Então, não se preocupem que mesmo que tenha uma sala lotada ou algo do tipo, você pode pagar depois. Sabem a média salarial? Você quer falar, Mari? Então, existe uma tabela de honorários para os psicólogos, mas normalmente varia bastante, né? O setor que mais chega a lucrar, eu creio que seja o RH, né? O organizacional. Mas não é nada fixo, por exemplo. Verdade, não é nada físico, não é nada fixo, mas é uma área muito boa, sim, é uma área muito boa. As áreas que lhe dão um retorno bem mais rápido são as áreas educacional, social, jurídico, forense e tudo mais, porque você vai estar atuando para uma empresa, né, organizacional também. Já na clínica, é um resultado um pouco a longo prazo, né? Porque tem toda a questão de você ter a sua clínica. Às vezes, alguns psicólogos atuam por plano de saúde para depois atuarem por si só, né? Para colocarem os seus próprios preços. Mas, se eu não me engano, se vocês quiserem, a gente pode até disponibilizar e depois postar no Insta do MSE sobre a tabela, né? Que a gente tem uma tabela, a gente Isso. recebeu essa tabela e a gente pode mostrar para vocês. Mas, se eu não me engano, nessas partes de espaços privados, né? Como empresas e tudo mais, tem uma variância de basicamente 2.000 a 3.000 por mês. Se eu não me engano. Era basicamente esse preço, mais ou menos. Deixa eu ver. Uma das duas falou que se interessou por psicologia forense. Como é a atuação na área? É tua, Mari. Minha essa. A psicologia forense, ela vai atuar muito no campo jurídico também, né? Aqui no Brasil é uma área que ela não é muito aprofundada ainda, espero que isso mude. Mas a psicologia forense, ela vai ser como? A gente trabalha para ajudar a solucionar casos, eu diria, né? A gente tem que entender a mente de quem está fazendo o que está fazendo, por que está fazendo. E é basicamente isso, né? Ainda vou fazer a minha especialização, mas é isso. É importante você falar também, né, que essa área forense aqui
Um negócio meio complicado. É tanto que perguntaram aqui qual a perspectiva para a psicologia fora do país. Tu sabes responder esta? Eu acho que é importante a gente manter a nossa visão assim ampla, né? Porque, por exemplo, essa área que eu quero trabalhar, ela não é muito grande aqui no Brasil. Então, eu tenho meus planos de quando me formar, fazer minha especialização fora. Mas tem muitas áreas da psicologia que aqui no Brasil estão só crescendo e o mercado de trabalho está ficando cada vez mais fácil. Mas isso vai de caso para caso também, dependendo do que você vai querer. Na sua opinião, qual a parte mais complicada do curso? Quer responder? Tá. A parte mais complicada do curso é lidar. Assim, na verdade, eu não estou falando muito das matérias, mas a parte mais complicada do curso, às vezes, é você ter que lidar com pessoas. Porque, sério, teve vezes lá que eu paguei matérias que eu fiquei, meu Deus, velho, eu tô realmente lidando com pessoas. Eu realmente, quando eu atuar, eu vou ser responsável, digamos assim, por mudar a vida de uma pessoa. Então, às vezes, vem essas coisas assim pra gente, né? E a gente tem que realmente estudar e ser bom naquilo. E também sobre matérias, as matérias que para mim foram mais difíceis foi anatomia, neuropsicologia e estatística, tudo que tem a ver com o ensino médio, porque no ensino médio eu era muito ruim, eu realmente tirava notas muito baixíssimas, né? Porque eram esses assuntos assim mais baixos e tudo mais. Mas na psicologia tem assuntos bem específicos sobre as ciências humanas e tudo mais que eu me senti muito bem pagando. Mas para mim o mais difícil foi neuroanatomia, que você tem que lembrar o nome de algumas partes do cérebro e tal. A neuropsicologia, que você tem que lembrar a função de cada, e a estatística, porque simplesmente você tem que calcular, né? E eu não conseguia tanto. E tu, Mari? Eu acho que assim, eu entrei na psicologia e eu já sabia que eu teria que ler bastante, mas eu li muito mais do que eu achei que iria ler. O que para mim não foi um problema muito grande, porque eu já tinha hábito de leitura, mas muita gente teve essa dificuldade de acompanhar algumas matérias porque era uma leitura muito extensa. E se você for entrar no curso, você tem que entrar sabendo que você vai ler bastante. É um curso que requer muita leitura da parte do aluno. Além, além disso, uma coisa muito importante também sobre a faculdade é que, assim, gente, quando a gente adentra numa faculdade é muito diferente de quando a gente está no ensino médio. A gente vai ter que estudar, a gente vai ter que trabalhar, a gente não pode, porque antigamente, quando eu era adolescente, né, quando eu estudava no ensino médio, eu empurrava muito as coisas com a barriga, tipo, empurrava muito as matérias com a barriga. E é por isso que eu tirava muita nota baixa. Mas na faculdade não é assim. Na faculdade é o seu futuro, né, que está em jogo realmente, a sua atuação. Então é bem, às vezes, difícil a gente, tipo, estudar, trabalhar, cuidar de relacionamentos, cuidar da casa. Às vezes é bem complicado. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças também, porque a gente tem, né, capacidade para isso. Porém, a gente estuda que a gente precisa muito valorizar a nossa saúde mental, né? Não adianta, por exemplo, eu fazer uma faculdade, pagar várias matérias e trabalhar, né, várias horas por dia e chegar em casa e ter que fazer várias coisas. Às vezes a gente não consegue, então a gente também não se cobrar tanto em relação a isso. O quão interdisciplinar é a psicologia? Ela pode ser aplicada em outras áreas, como TI, por exemplo? Hoje em dia, a psicologia acho que pode estar dentro do TI, por exemplo, porque dependendo de como for o seu trabalho, né? Se você for interagir com muitas pessoas, é importante ter um psicólogo na sua equipe, mas vai depender também da empresa, né? Como ela quer. Mas eu acho que sim, eu acho que hoje em dia a psicologia ela tem esse espaço para tipo se ampliar ainda mais. Deixa eu ver.
Posso usar a psicologia para ver se a pessoa me ama ou não? Então, Eu acho assim, que não é eu nunca consegui fazer isso, não. Nunca consegui fazer isso, não. É na sorte mesmo que você descobre, né, se a pessoa te ama ou não. Mas usando a psicologia, acho que não, hein? Pois Acho é, que não. coloca a cara pra jogo. Vamos lá, vamos correr atrás do que a gente quer. Falem sobre empresa júnior e sobre quais matérias mais pesam no Enem para psicologia. Se não me engano, as matérias que mais pesam no Enem para psicologia são as matérias humanas, linguagens, né, Mari? Sim, Não, eu acho que, assim, quando eu fiz, era muito importante também uma nota, assim, boa na parte de, poxa, como é ciências, que é biológicas? ciências biológicas. Eu acho que, eu não sei agora, né, porque eu fiz 3, 4 anos atrás, mas eram as matérias que pesavam mais. Mas normalmente é isso mesmo, porque a gente estuda muito pouco matemática, né? É só É, estatística que a gente tem. e a redação também é Mas importante, né, galera? Vamos. isso. Mas tem os pesos realmente, né? E eu acho que o peso maior é realmente humanas, linguagens e ciências biológicas. Isso. Deixa eu ver. Sobre a experiência da clínica, a abordagem da fenomenologia teria um cuidado constante de não identificar o ser do paciente, abri-lo às novas possibilidades de existência. Sobre a experiência clínica com a fenomenologia, é exatamente isso, né? É exatamente isso que é feito. Quando a gente estuda fenomenologia, a gente estuda muito sobre os filósofos e como eles veem o mundo. Entretanto, quando a gente vai atuar, a gente precisa muito usar a nossa criatividade para pegar a teoria e colocar na prática. Não tem tipo, o psicólogo fenomenológico atua assim. Não. Existem vários tipos de atuação, né? O psicólogo ele realmente tem que ter essa criatividade para colocar a teoria na prática. Eu já tive terapias, né, com pessoas, com psicólogos que tinham essa abordagem de fenomenologia e eles fizeram me pensar muito além da apenas do contexto, né? Essa questão de que ele foca muito no agora é muito importante porque tira um pouco da nossa ansiedade, né? Eu tenho muita ansiedade, eu tinha muito mais, mas pensar mais no agora, que é o que eles fazem, sobre o ser no mundo, sobre por que você está aqui, por que você pensa isso, é muito importante, faz questionar o nosso próprio pensamento. Estou me sentindo triste, por que eu estou me sentindo triste? Será que isso vale a pena? E como eu posso mudar isso? Então, a fenomenologia ele traz muito essa reflexão, né? Que os filósofos traziam. É muito legal. E tem também a meditação, que é uma espécie de calmaria, né? Você passa o dia inteiro fazendo várias coisas, então quando você para na parte da terapia e você medita, para pensar em si mesmo, é muito importante também. É uma parte de que você se acalma e começa a pensar mais sobre as suas próprias questões e sobre o seu próprio pensamento. Quer falar mais sobre, amiga? Não, você falou perfeitamente. Qual a melhor experiência de vocês no curso? Fala aí primeiro. Eu acho que, assim, a minha melhor experiência foi quando a gente foi a campo no quarto período para trabalhar com as meninas que estavam pagando medidas socioeducativas e os meninos também. Mas aquilo me marcou muito porque foi a primeira vez que eu me senti de fato atuando, assim, de verdade. Era uma coisa que estava fazendo diferença para mim, estava fazendo uma diferença no meu dia e foi o que mais marcou para mim, eu acho. Eu tô lembrando aqui, menina, chega me deu a vontade de chorar. Calma. A psicologia, ela é realmente muito, muito, muito linda. Quando a gente foi atuar, né, com o pessoal que estava cumprindo medidas socioeducativas, nossa, foi um baque, porque você realmente, eu realmente me segurava para não chorar. Porque eu estava entrando em contato com pessoas que têm uma realidade muito diferente da minha, sabe? Quando você entra em psicologia, você para de pensar, para de julgar, sabe? Você para um pouco de julgar, você para de dizer, meu Deus, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é mal, aquela pessoa não presta. Você para de pensar isso, porque todo mundo tem o seu contexto. Se a pessoa é como, né? Aquele filósofo diz, o homem não nasce bom, é a sociedade que o corrompe, é basicamente isso. A gente
não nasce, sabe, tendo que fazer certas coisas ou tendo que viver certas coisas. A gente tem um contexto, né? Tem toda a sociedade, tem todas as classes. Então, às vezes, a gente precisa fazer certas coisas e não significa que a gente é ruim, que a gente não tem coração, que a gente é mal. Então, ter esse contato com o pessoal, né, que estava cumprindo medidas socioeducativas foi um baque na minha vida. Foi realmente um baque de verdade. E, tipo assim, outra coisa que é de experiência no curso é que, velho, você tá vivendo outra perspectiva, não é mais ensino médio, não é mais essa questão de você tá lidando com adultos, você tá lidando com pessoas que têm suas vidas, que têm trabalho, sabe, que têm questões. Então, às vezes é difícil, às vezes é realmente difícil, você precisa aprender a lidar com as particularidades de cada pessoa. E isso já coloca em prática o curso, né? Entrei na faculdade com Mariana, velho, Mariana pode até dizer, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu era uma pessoa sem paciência, eu era uma pessoa que tinha muitas questões de ignorância, de grosseria. E durante o curso eu precisei mudar isso para o meu próprio bem e para o bem das pessoas que estavam estudando comigo, né? A mudar perspectivas, a dizer, será que eu realmente preciso fazer isso? Será que essa método tá legal? Você começa a refletir sobre si e é muito importante para a própria mudança da pessoa e para a convivência com outros colegas, né? A vida adulta é realmente uma vida muito, muito ampla e muito legal de se viver, mas também muito impactante. Então, quando eu entrei nesse curso, eu realmente, foi muito importante para mim ter esse contato com a vida que eu realmente não tinha, né? Com problemas que eu posso resolver, né? Da vida adulta. Então, foi muito interessante. Psicanálise só pode ser atuada quando você faz medicina? Não, não. Quer responder, Mari? Na verdade, a psicanálise, ela é uma ênfase, né? Então, se você quer utilizar da psicanálise para o seu trabalho, você não, assim, eu acho que você tem que ser formado em psicologia. Eu não acho que médicos podem utilizar da psicanálise. Eu estou equivocada. Não sei. Eu também não sabia dessa questão. Na verdade, eu acho que quem atua com psicanálise são os psicólogos, né? Freud, ele era médico, mas isso foi mudando, né, com o tempo. Eu não sei Isso. se psiquiatras podem ter essa ênfase, eu realmente não sei essa parte, eu realmente não sei. Mas você sendo psicólogo, você pode atuar em psicanálise, até porque é uma matéria do curso e é uma abordagem do curso, é uma abordagem que é a psicanálise, né? Tem muita gente que diz, psicologia e psicanálise, que é diferente. Mas, na verdade, um faz parte do outro. Um se complementa, pois é. Isso. Você deve esperar até mais ou menos que período para cair a ficha que não é para você e que deve sair. Eu acho que isso vai muito de Exato. pessoa para pessoa, né? Mas eu acho que, assim, o primeiro ano, ele é muito decisivo, eu acho. Você termina um ano e quando você começa a prática e você vai a campo, ali você tem certeza se é o que você quer ou aquilo não tem nada a ver com você. A gente teve amigos que saíram até o quarto, acho que até o quarto ou até o terceiro. Mas eu também acho o terceiro muito decisivo, porque o terceiro até agora, né, que a gente não teve estágio ainda, mas quando a gente tiver, talvez tenha épocas mais difíceis, mas o terceiro foi o mais difícil, pelo menos para mim, porque foi Foi pra muita mim coisa. também. Foi muita coisa, a gente teve que apresentar basicamente um TCC, né, e era estresse, e era, meu Deus, eu não vou conseguir, era desespero e choro e lágrimas, mas deu tudo certo. Então, tipo assim, realmente quando você vai entrando nas matérias mais, digamos, mais específicas, aí normalmente tem um maior número de desistência. A gente começou nossa sala com basicamente uns, acho que foi 45 alunos, né? Não Perto sei. de 50, eu acho. Pronto, 50 alunos no início e só continuaram com a gente 30 e poucos por aí. Isso agora, né, que a gente tá na metade do curso. Isso agora que a gente está na metade do curso, pode ter outras desistências, mas normalmente no primeiro até o terceiro é a época que você vê se você realmente quer aquilo. Dá para se especializar em psiquiatria fazendo psicologia? Não. Você, para ser psiquiatra, você tem que fazer medicina. Então, a psiquiatria é uma área da medicina, né? Eu acho que é uma especialização da medicina, não sei dizer. Exatamente. Mas para você ser psiquiatra, você precisa
fazer medicina, que é mais em questão de remédios e tudo mais. Também estuda psicologia, mas é mais sobre essa questão de remédio. Por exemplo, psicólogo não pode receitar remédio. Isso já é psiquiatra. Então, tem que fazer medicina mesmo. Calma. Falem um pouco mais da matéria de neurociência no curso. Eu acho que ela quis dizer neuroanatomia, né? Neuroanatomia, eu acho. A matéria de neuroanatomia a gente pagou no primeiro período, mas, assim, vai mudar de faculdade para faculdade. Teve gente que eu conheci que só foi pagar no quarto período, quinto período, mas a gente pagou no primeiro. E foi uma matéria bem difícil, porque a gente tinha uma parte prática também. Então, além da gente aprender as delimitações cerebrais e as funções de cada parte do cérebro, a gente tinha que... era uma prova, que a gente entrava na sala e tinha que responder em 1 minuto cada peça, eu acho. Eram 20 peças do cérebro, relacionadas ao cérebro, e a gente tinha que falar o nome exato daquelas peças, e aquilo foi bem ruim para muita gente. Acho que muita gente foi uma coisa meio traumatizante para uma galera no curso. E tipo, tinha algumas pessoas que não conseguiam fazer a aula, né? Porque além de a gente entrar em contato com peças do cérebro, a gente entrava em contato com o próprio cérebro, né? Com cérebros de verdade. Então, tipo, teve muita gente que ficou, ai meu Deus, eu não consigo fazer essa aula, porque a gente realmente via como né, no nosso cérebro realmente. Então, tinha peças, tanto de plástico quanto de verdade, que a gente tinha que ver, a gente tinha que dizer o que era aquilo, às vezes as coisas eram desse tamanhozinho assim, então, tipo, era bem difícil, tipo, para a pessoa lembrar, né? Então, muita gente tirou algumas notas baixas, mas no final deu tudo certo, né? Outra coisa muito importante às vezes as pessoas reprovam na faculdade e é normal, tá? Reprovar na faculdade não é o fim do mundo, é realmente normal mesmo, porque são 7 matérias normalmente que as pessoas pagam e são matérias meio difíceis, né, digamos assim, que exigem muito da gente. Eu acho que exige muito mais do que o ensino médio, muito, muito mais. Exige tempo, exige esforço, né? Então, às vezes as pessoas reprovam, isso é normal, gente. Isso é muito normal. Caso aconteça, por exemplo, de eu reprovar, eu não posso me sentir mal, triste e desistir do curso por causa disso, porque realmente é algo que normalmente acontece. Até porque você pode pagar aquela matéria depois, né? Pois é. Mas com dedicação, todo mundo consegue. Eu, basicamente, quase reprovava no ensino médio. E quando eu entrei em psicologia, que é o curso que eu realmente quero, velho, eu nunca mais vi um 6 na minha vida. E isso é muito feliz para mim, porque eu realmente me esforço, porque é algo prazeroso de se estudar. E é por isso que a gente influencia e fez esse momento para vocês realmente escolherem o que vocês querem estudar, né? Porque é muito importante, porque você não se sente trabalhando, você não sente que é um esforço, você sente que é prazeroso e você faz porque você gosta. Então é muito, muito, muito importante. E não tem mais nenhuma pergunta, calma, tem mais uma pergunta, a gente tem 5 minutos. Normalmente os estudantes demoram mais de 10 períodos para terminar a faculdade de psicologia? Quer responder? Sim, 10 períodos é a média, né? Mas, assim, podem ter alguns fatores que façam a pessoa atrasar alguma matéria. Ela pode ter reprovado, pode ter mudado de faculdade para outra faculdade e desnivelou. Então, pode ser que demore um pouco mais, mas normalmente a média é 10 períodos mesmo, 10 semestres. É isso, acho que você falou tudo. A gente tem só mais 4 minutos. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Aqui no chat não tem mais nenhuma. Deixa eu esperar para ver se tem mais alguma. Mas está acabando já. Eu acho que não tem mais Perguntaram nenhuma. Perguntaram aqui quanto é mesmo o tempo do curso. São 5 anos. 5 anos de curso. 10 períodos. Passa muito rápido, tá, gente? Não é tipo demorado, não. Há 5 anos. Meu ensino médio, para mim, demorou muito mais do que a minha faculdade. Eu já estou no 3º ano de faculdade e é muito de boa, gente. É muito legal, muito interessante e passou muito rápido. A pessoa nem vê passando. É muito legal. Literatura é importante dentro da psicologia? Se sim, quais autores recomendam? Assim,
Pode falar, Bom, pode fala. falar. Você sabe mais que eu sobre literatura. Assim, a literatura é importante no fato de que a gente está em constante leitura, né? A gente está sempre lendo alguma coisa, mas depende. Tem uns autores que eu gosto para algumas matérias, mas não é como se fossem, esses autores são os melhores autores. Para mim, foram os que facilitaram o meu entendimento sobre aquelas matérias, mas eu gosto muito de Dalgala Rondo, que fala da psicopatologia, o livro dele é muito completo. E ele, para mim, é o principal. Você tem alguma coisa aí, Elô, para falar? Deixa eu ver. Gente, lê um Heidegger, que ele ensina sobre o tempo, sobre o ser no mundo e tal, sobre o contexto, sobre os fenômenos. É muito interessante, pelo menos é o que eu gosto, né? Ele é um filósofo, então, assim, eu acho muito legal, porque eu gosto muito de fenomenologia. Mas é basicamente isso. Del Galarrond também é top, ele é perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. E É isto? é isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Eu agradeço muito, gente. Caso vocês tenham mais alguma dúvida e tal, vocês pegam o nosso Instagram, vocês podem perguntar por lá e tudo mais. Eu agradeço muito, né, por vocês terem assistido. Eu vi que tinha várias pessoas assistindo, gente. Mais de 100 pessoas, Mariana, pelo amor de Deus. Então, é isso, certo? Eu vou olhar se tem mais alguma pergunta e eu respondo, né, pelo Insta ou algo do tipo. Eu agradeço muito, 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 muito a audiência de vocês. Pois é, muito gratificante ver pessoas realmente interessadas, né? E como a gente pode ajudar nisso. E o meu Instagram tá aí também para quem quiser. Podem chegar no direct e perguntar alguma coisa que eu estou aí disposta a responder. Eu tenho um Instagram de psicologia, é muito importante seguirem para vocês verem assuntos, resumos e práticas. Então é isso, muito obrigada, um cheirinho. Tchau. A gente quer muito agradecer a vocês, né? Estou aqui falando em nome da organização, que como o Dailton botou aí, todo mundo gostou da palestra de vocês, muita gente interagiu, então muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por também se disponibilizar a depois da palestra responder as perguntas. Espero que vocês tenham muito sucesso nessa vida e muito obrigada. Acredito muito que vai ser enriquecedor para muita gente e para vocês também pela experiência incrível. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para o intervalo e de 4h15 a gente volta com a palestra de biomedicina.